Nós vamos dar início então à nossa charla, conversa, a esse encontro sobre um tema importante demais, que é o tema que está aqui entre nós, né? As reencarnações, os laços de família e a atualidade desses laços com um viés, né, de violência doméstica, um viés de desencontro, de ignorância, no sentido bem bonito desta palavra, não no sentido mais popular da palavra, mas no sentido do ignoto, do desconhecido, do que eu ignoro, né? Que é, por que eu estou nesta família? Né? São 3 perguntas que estão acompanhando este cartaz. E dentro da família, esse grande tema do suicídio, do aumento do suicídio nos nossos jovens. E tão jovens que nós temos seres de 9 anos em suicídio, 10 anos em suicídio, 8 anos. Então, uma realidade que vai surgindo e que está ligada à família, à formação da família, ao como os casais se relacionam, a tudo isto que nós chamamos realmente vida social, quando apartada e separada da vida espiritual ou de uma concepção espiritual. Esse encontro foi organizado pela nossa AMIC, né? Casa de Oração, Fé e Amor, aqui em Valência, que nós nos unimos através de irmãos que se reuniram e fundaram e nos trouxeram. E foi pensado no sentido de um tema que pudesse ser levado também a mais pessoas, e por isso estamos gravando. Então agradecemos a esse espaço da enfermeria, né, de Valência, que é um espaço social que forma, né, forma e informa, como estava nos falando o Pepe, essa noção de cuidado, de zelo, de amor. Então é muito bonito estar aqui. É uma enfermeria da alma, a nossa palestra, a nossa charla, a nossa conversa, né? Vai ser uma espécie de cuidado desse corpo, que é o corpo da família, que tem uma cabeça, que tem olhos que podem ver, lábios que falam, né? Membros que fazem com que se ande. Não é? Nós estamos cuidando do corpo da família com este encontro de hoje. Então, agradecemos à Escola de Enfermeria, deixamos nosso abraço, nosso carinho e gratitude, porque é simbólico e tem a ver com todo o nosso tema de hoje, a charla de hoje, essa conversa pequena que faremos aqui. Queríamos agradecer à junta diretiva da Casa de Oração, Fé e Amor, né? Nossa figura do nosso querido Pepe, Amparo, e todos os membros, né, que fazem parte dessa junta, Raquel, Suzy, Luciana, né, a gente esquece dos nomes de todos, não fiquem tristes, Mari Carme, todos que estão aqui e trabalham para manter essa estrutura de difusão dentro do cristianismo, né, e de pregar 2 a 2, e de pregar e de levar a palavra e de difundir essa cosmovisão cristã que tem atrás dela uma filosofia, encontra no Espiritismo, na ciência espírita e no Espiritismo uma filosofia, um pensar, um modo de se explanar. Nós vamos tentar aqui reunir essas dimensões do universalismo contemporâneo através dessa ótica da pluralidade das existências, das vidas que organizam a nossa vida atual com os paradigmas mais profundos da doutrina. Este é um ponto muito importante do encontro de hoje. Queria agradecer, teremos hoje, né, a editora, né, Caritas Edições, porque preparamos, né, quer pegar para nós, um pequeno livreto que gostaríamos que vocês levassem. Depois podemos deixar um agrado, uma palavra nossa, né? É uma edição
muito bonita, chama Alimentos para a Alma. É uma edição toda artesanal, papel artesanal, foi feito com as mãos dos nossos irmãos, e são escolhas de mensagens que recebemos no Brasil, de uma obra que complementa 1000 mensagens que foram trazidas em 20 anos de trabalho, mensagens espirituais sobre o dia a dia da vida do ponto de vista cristão e como reunir esses pontos de vista dentro de uma vida atual, contemporânea. É muito bonito. Aqui é um pequeno livreto, muito bonito. E o que tem aqui dentro? Aqui são pequenos textos, depois vocês verão, para incitar o leitor, convidar você que está buscando um sentido para a sua vida, convidar você a buscar, não parar, ser um buscador profundo realmente do sentido da vida maior. Né? Está ali, Carta Edições, com algumas edições, né? Depois vocês podem olhar, ver, quem esteve na nossa casa já conhece, e nós trouxemos hoje aqui para que a gente divulgue para um público maior, leve adiante, que esse é o nosso trabalho. Soltamos aquela garrafinha, né, com o documento no mar, e alguém passa velejando e acha a garrafinha, abre, lê e descobre o tesouro, não é? Nossa alegria é preparar essas garrafinhas e ir soltando a mensagem, não é? Como ventos, brisas suaves que soltam a semente e esperam que a ordem do universo vá encontrando cada terra maleável para que essa semente se concentre. Nós vamos abrir então com Ave Maria, com nossa querida Daniele Marré. Não é Ave Maria, é o... Ah, você trouxe a... Como chama? No, ¿cómo se llama? Es un extracto de la ópera Rinaldo de Händel. Ah, de Händel. Como se chama? Extrato? É uma peça de Rinaldo de Ayer de Almirena, né? Händel. Então, mais bonito ainda, né? Pensar que a Ave Maria é Ave Maria eterna, né? Mas Daniele Marré, então, vai trazer esse momento de sensibilidade, de carinho e de ternura para nós. Ela vai ficar do meu lado para que possa gravar, para que possa... Ela não canta no microfone, é capela, então não precisa, né? Mas estou pertinho porque estamos gravando para que a mensagem possa permanecer e mais pessoas possam participar desse momento, que para nós é muito emocionante, estamos muito felizes, gratos a Deus e ao universo maravilhoso, perfeito, bom, positivo, que se reúne para realizar essas pequenas obras e esses pequenos encontros. Com nossa Daniele Marré, então, a obra de Rinaldo. Este extracto es el aria Lascia ch'io pianga de Händel y lo voy a intentar cantar y se lo dedico a todas las personas que por un motivo o por otro se sienten presas, cautivas. Lascia ch'io pianga mia cruda sorte e che sospiri la libertà, che
Maravilhoso. Nossa, que emoção, não? Que linda emoção. Daniele, que Deus abençoe grandemente essa voz, né? Esse canto que nos emocionou demais. Liberdade, né? Um canto, como ela disse, para aqueles que se sentem presos. E nós podemos dizer que esse canto e essa tristeza, esse ensejo de libertação que a música criou nesse ambiente, é a essência do nosso encontro de hoje. Muy bien. Llevo un micro, creo. ¿Se escucha? ¿De un micro? Sí. Bueno. Muy bello, ¿no? Eso ha despertado en nosotros un deseo de libertad. Y ese deseo de libertad que la música trajo y que creó en el ambiente tiene relación directa con la propuesta que la hermana Eliana traerá durante la conferencia de hoy. Nós nos encontramos presos, não é? O suicídio, a violência doméstica, a violência crescente na pareja, no relacionamento, no casal. Este ignoto mundo do que estou fazendo aqui é o sentimento de prisão íntimo. Sentimos-nos acuados e buscamos voar livremente e dando vazão livremente aos nossos instintos, nós vamos então à violência, até a violência máxima de tirar a nossa própria vida. Estamos prisioneiros do suicídio, prisioneiros da violência doméstica, prisioneiros da violência nas relações, né? E a parte final aí, É isto que nós vamos tratar aqui hoje. Esse sentimento que não tem nome, mas que esta canção nos coloca, quando ouvimos, nós reconhecemos essa prisão. Esse é o tema que trataremos essa noite. Esse sentimento ignoto, que não tem nome, é o que trataremos aqui. Mas quando lo sentimos, quando lo oímos na canção, reconhecemos essa prisão. Estamos presos a um processo reencarnatório. Somos prisioneiros de um processo, do processo reencarnatório. A Terra é um planeta ainda de parca e pequena, muito pequena evolução. A Terra é um planeta de muito pequena evolução. Ainda somos, como coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Aún somos, como indica o Evangelho no capítulo 13, há muitas moradas. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do Padre. Nós somos um mundo de expiação e provas. Somos um mundo de expiação e provas. O que é um mundo de expiação e provas? Alguém de vocês poderia dizer, nos responder? Em verdade, lemos no Evangelho, falamos aqui e ali, mas alguém de vocês gostaria de
ousar dar uma tradução do que é um mundo de expiação? Algunos de los presentes le gustaría decir qué es un mundo de expiación y prueba, con sus propias palabras. Gostaria muito que nosso encontro de hoje, esse encontro, fosse uma charla mútua, fosse uma troca de dúvidas, de indagações, em que nós vamos conversando e o conhecimento que a doutrina nos proporciona, nós pudéssemos ir localizando suas angústias, causas delas, e assim contribuir para que outras pessoas, ouvindo nossos testemunhos, possam crescer também e se sentirem semelhantes, em proximidades e em paz. Nos gustaría mucho que a charla de hoy fuera participativa, que las cuestiones que nacen aquí ayudasen a otras personas también a localizar respuestas, dúvidas, soluciones, ¿no? Para construir la paz, para sentirse semejante a otro. Uma do caldo emocional, um dos constituintes do caldo emocional, uma das coisas que forma o caldo emocional da depressão, da violência doméstica e do suicídio, é o sentimento de solidão e de distância dos outros. Esse é o sentimento de soledade e de distância hacia os demais. Grande contribuição nos dá o sistema de comunicação social. O sistema de comunicação social, a mídia, é uma grande contribuição para as pessoas. Porque nos aproxima, nos faz nos reconhecermos nos outros. O testemunho é maravilhoso, não é uma teoria, é um ser falante cujo coração conta as suas agruras e como foi que conseguiu superá-las, ou se não conseguiu, que caminhos há para superá-las. Não queremos aqui trazer uma receita de um casamento feliz, não existe esta receita. Os meios, a mídia, nos ajudam a aproximar-nos dos demais, não? Ver outros testemunhos, sentir-nos semelhantes. Não queremos trazer aqui uma receita de felicidade, receita de um casamento feliz. Por exemplo, não existe, porque seríamos falsários, seríamos um falsete, não seria uma cantata verdadeira, condigna, não? Então, primeiro, voltando à pergunta, para não nos perder, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, localiza-nos como uma morada de expiação e provas. Sabemos o que é expiar algo, provar algo. Ponto primeiro, precisamos criar uma consciência desse fato. Ele é muito forte. Um ponto é pensar que eu nasci para ser feliz. Nasci para ser feliz. Mas como construir a felicidade em épocas de tormentas, de adversidades, de dificuldades? Esse é o desafio reencarnatório em um planeta de expiação e provas. Necessitamos criar uma consciência do que é expiação, do que é prova. Nós afirmamos que nascemos para ser felizes. Sim, é certo, não? Mas temos que descobrir como ser felizes dentro dessa situação de expiação e prova. Sim, perfeito. Como construir harmonia na desarmonia, como construir a paz no caos, como construir amor no ódio, como construir, edificar o respeito no desrespeito, o carinho, a ternura na violência. Nós temos feito olho por olho, dente por dente, injúria por injúria, palavras fortes para palavras fortes. Nós não sabemos calar, contar até 10. Nós não sabemos construir felicidade. Coisas simples. O
filho com a mãe, o esposo com a esposa. Então, nas crianças pequenas, começam a ver o casal e já interiorizar um mundo de violência. Fui muito longe, né? Na primeira parte ficou claro, né? É construir o amor e o desamor, não? A paz em meio ao caos, não? O respeito e o desrespeito. Só podemos inclusive falar de paz quando não a temos. Falar de liberdade quando estamos presos. Nós não vamos falar de liberdade livres. Vamos? Nós não vamos falar de fome saciados. Vamos? Nós não vamos falar de enfermeria e medicamentos sãos. Vamos? Não. Então, o conhecimento da dor em nós mesmos é vamos dizer, o alinhavo do grande universo sábio para nos aproximar uns dos outros e nos colocar, nos deixar semelhantes e nos colocar no lugar alheio. E sentir então proximidade. Sentindo proximidade, eu descanso. Há alguém que chora como eu choro. Há alguém que se importa comigo. Tem um testemunho de Madre Teresa que é muito forte, né? Ela conta de uma criança que come rapidamente, né? Que não come, ela dá o pão e ele vai partindo lentamente o pão. E ela não entende, porque quando você está com fome, você mastiga rapidamente. Ela dizia, coma, coma. E a criança olhava para ela, olhos longos e né? Por que comes tão devagar? Porque amanhã não terei pão. Veja, ela queria comer devagar para guardar a memória do pão. Es una historia de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Un niño, ¿no? Uma criança. Una crianza, sí, es un niño, la traducción. Estaba comiendo pan, estaba hambriento, estaba comiendo un pan despacio, ¿no? Y Madre Teresa... Ela deu um pedaço de pão a um ninho com fome. Sí. Ella dio un pedazo de pan, un trozo de pan a un niño hambriento y esperaba que el niño comiera rápido, que es lo que hacemos cuando tenemos hambre, ¿no? Nos abalanzamos sobre los alimentos. Sin embargo, ella veía como el niño iba comiendo aquel pan poco a poco, despacio. Y él decía, come, 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 ¿no? Pero claro, el niño mañana no tendría pan. Entonces él estaba comiendo despacio para guardar esa memoria del pan. De comer pão. Usamos esta imagem para mostrar um pouco as nossas relações com quem sofre. Nós não temos paciência com quem sofre. Ou a criança ou o ninho como este pão, o pão espiritual. Nós queremos que tudo passe muito rápido. Nós não temos esta delicadeza de perceber que o outro está criando uma memória de bênçãos e de bálsamos conosco. Tanto faz a criança quanto o adulto. Não temos sequer ainda essa cultura de perceber a necessidade que o outro tem de andar mais devagar, de caminhar mais devagar. Quando estamos sofrendo, é muito bom alguém que para e pergunta, o que posso fazer por ti? Essa história se utiliza para ilustrar nossa relação com as pessoas que sofrem, com aqueles que sofrem. Nós não temos paciência para tratar com os que sofrem. Queremos que todo se solucione rápido, ¿no? Não, é isto. Isso está dentro, então, de uma cultura do que podemos chamar a cultura da violência doméstica, do suicídio, da violência entre os casais e dessa perda de significado da vida.
Eu dou o pão, mas preciso que ele coma rápido. Quer dizer, eu dou o meu zelo, dou a minha, mas com condições. Nosso amor sempre está ligado, o nosso dar sempre está ligado a exigências que, se não forem cumpridas, eu retenho o dar. Eu paro de dar, vamos dizer. Tanto a palavra encantadora do Cristo é dai e dar-se-vos-á. Nós não entendemos a energia da prosperidade econômica, pessoal, amorosa. Toda a prosperidade, ela está dentro do dai e dar-se-vos-á. Nós não damos e queremos receber sem dar. Essa cultura vai levando o homem a uma solidão, a uma exasperação, a uma desconfiança no outro. Essa desconfiança ao isolamento, do isolamento, pronto, a um passo do destempero, do desequilíbrio. A violência o que é? É a violação, a ação que viola o direito do outro ao respeito. Que respeito o que é? É o amor em andamento. Fizemos uma reunião. Nós reunimos a história da criança e da ternura e do vagar, do amar, com esse raciocínio que estamos falando aqui, gerador de uma cultura de violência, de diferença e de morte. Nossa cultura de dar tem condicionantes, nós não sabemos dar, Sim. não sabemos viver aquela proposição do Cristo que era dar e se os dará. Nós queremos receber, mas não damos. Sim. Queremos receber sem dar. Até o ponto último, né? O máximo em que nós tiramos até a própria vida que foi dada por nós, por Deus, né? Pelo universo, pelo mistério da encarnação. Então, voltamos ao início. Somos prisioneiros, sim. Se eu for prisioneiro, eu lutarei pela liberdade. Se eu não tiver a consciência da prisão, jamais eu sonharei com a liberdade. Volvemos ao princípio. Somos prisioneiros, sim, é assim. E é importante a consciência da prisão, porque se não temos a consciência da prisão, não lucharemos por a liberdade. Jamais lucharemos por a liberdade. Sequer sonharemos com ela. Nem sequer sonharemos com ela, então só sonharemos com ela. O sentimento que nos leva a transpor os limites e agredir o próximo, dentro da violência entre as parejas, né, entre os casais, a mesma que leva os filhos jovens a perderem o sentido da vida. Pensem, a criança traz os dois seres dentro dela. Ela é filha de dois seres que se amaram. A criança traz a prova genética do amor divino. Dois seres se amaram e desse amor ela nasceu. Nós violamos esse conhecimento quando nos agredimos frente aos olhos de uma criança, de um filho, de alguém pequeno. Ele não entende aquele ódio, aquela dilaceração, porque ele tem a experiência de um momento de total unidade entre seu papai e sua mamãe. Quando cruzamos os limites na violência doméstica ou no suicídio, estamos dilacerando algo. Por exemplo, os niños nascem do amor, têm os dois seres dentro deles. Nasceram do amor do padre e da madre. Lleva em si a prova genética do amor de Deus. Então, é o fruto do amor. Ele não compreende a violência. Quando há violência doméstica, é uma grande dilaceração, porque ele não tem uma referência. A referência é o amor. É o amor. Então, neste momento, nós estamos tirando da criança, não é, a sua esperança. Nós estamos tirando dela a sua pureza, a sua inocência, o seu universo de crédito. Eu creio em meu papai e minha mamãe.
é um porto seguro, então ele já não sente mais a segurança. Então ele vai buscar a segurança nas drogas, porque nós temos, vamos voltando aqui um pouquinho, nós temos o suicídio objetivo de uma criança que se atira de um prédio, que se enforca, que faz caminhos bem drásticos desde 8 anos, cada vez mais cedo, e temos o suicídio lento, que é a busca da fuga pela droga, pela vida nas ruas. Ele deixa o lar, ele começa a deixar a casa, ele começa a deixar a relação afetuosa porque está dolorido demais. Ele vai preferir mais a escola que o lar, ele começa preferindo mais os outros que o papai e a mamãe. Ele fica dividido e ele vai saindo desse aconchego porque não é real esse aconchego. É muito importante os casais ouvirem essa palavra, dói demais, porque nós estamos em um tempo, em uma cultura da permissão para a violência. A mulher que se prepara para bater nos homens, os homens que estão dispostos a baterem nas mulheres, é a criança naquele lar assistindo a essa violência doméstica. Então nós temos aí a violência gerando suicídio infantil, infanto-juvenil. Não é por nada, não é porque ela nasce para suicidar-se, não existe isso. Todos nascemos para ser felizes. Aqui, nossa palavra quer fazer um chamado aos jovens, aos filhos, às crianças, né? Em nossa instituição, nós ensinamos as crianças a saírem. Papai e mamãe vai brigar, saia. Vai para o seu quarto, corre no quarto do vizinho para brigar. Eles têm direito, deixe eles resolverem suas vidas. Eles se amam sim, só que naquele momento eles estão brigando. Como vocês brigam com o seu colega e depois fazem as pazes. Nós vamos tentando fazer com que ele construa uma resposta positiva a algo negativo. Acho que eu falei muito tempo, sim, né? Desculpa. Sim, volvemos um pouco, não? Quando os niños vivem a violência, se produz uma ruptura, não? Eles deixam de confiar em aqueles pais, eles perdem isso, então eles começam a ausentar-se da casa, porque aquele afeto não é real. Então, nesse momento, ele se remitiu ao suicídio, que há dois tipos de suicídio. O suicídio objetivo, que nós realmente nos lançamos, que é muito difícil, no prédio. Depois há esse suicídio indireto, que pode ser a busca das drogas ou de outros meios para amortiguar os sentidos, não? Huir da realidade. Então, na casa, em Brasil, em Amique, nos educandários, eles orientam os niños no sentido de que, se os papás estão discutindo, ir a outra habitação, retirar-os desse espaço. Eles têm direito a solucionar seus problemas, não? É como quando nós discutimos com um amiguito, mas os outros retirar-os daí e irmos a jogar a outra parte. Então, o objetivo disso é generar uma resposta positiva a algo negativo. Nós estamos falando de problemas para angustiar mais, mas sim para trazer soluções para esta grande questão da reencarnação, do sentimento de estar preso a algo e como não estou consciente de que estou preso, eu busco fugas inconscientes. O suicídio é uma delas, a violência doméstica é outra. Por que o casal se agride? Porque ele fica preso a uma situação que ele não quer estar. Mas se passar, filtrar pela consciência, se ele souber que ele está preso a um relacionamento assim, desse jeito, dessa forma, se ele começar a pensar, elaborar, ele vai construir uma resposta positiva. Não quero mais isto. Não, minha esposa, assim não. E ela também, se os dois compreenderem que, informando o seu ser para o outro, não preciso chegar. O que é a violência? É a negligência das situações de conflito, que para não gerar mais conflito, eu escondo, eu finjo que não existe. Isto é perigoso. A parte final, a violência nasce da negligência, de negar o que existe.
ao ocultar essas realidades hacia o outro, vamos acumulando conflitos, generando um conflito. E eles chegam ao ápice. O que é a violência? A somatória das nossas negligências. Somando as negligências, elas acabam... Tem um grande filme, que é aquele filme da guerra na Bósnia, que o cineasta fala isto, que a guerra religiosa na Bósnia, ela é resultante da negligência interreligiosa de cada indivíduo da Bósnia. Se eles olhassem para as suas diferenças, informassem as suas realidades, talvez não acontecesse aquela guerra terrível e dolorosa. Há um documental sobre a guerra de Bósnia, de um pensador que define assim o origem da guerra, que nasce da negligência religiosa, porque nós subimos informar ao outro de nossos limites. E de aí é nascido esse problema. Já que sepamos informar ao outro de nossos limites, de lo que sentimos, e acabaram as guerras. Toda violência, ela é filha de uma prisão insuportável. Não há caminho para mim, não há caminho, então eu passo a ser agressor. Toda violência nasce de um aprisionamento insuportável, que tem limites. Então, quando não vês caminhos, a violência passa a ser o caminho. Entanto, isto é uma falsa ideia. Um casal não está preso. Não é obrigado a ficar olhando um para o outro, se não querem mais olhar. Nós estamos propugnando aqui um discurso a favor do divórcio, da separação, não é? Mas ficamos entre esses dois extremos. Ou convivo obrigatoriamente, ou vou me separar. Existe um terceiro caminho. Se eu não olhar para essa violência instaurada aqui, surda, muda e muitas vezes vazando por simbolismos dentro do lar, eu vou construir o outro lado. Vou acabar fugindo, saindo do lar, me separando, buscando alternativas dolorosas para resolver aquela prisão. Mas nós não estamos presos no lar. Estamos presos a um processo reencarnatório, sim. Preciso de liberdade, mas a minha liberdade é a liberdade de justamente comunicar. Sabe, o que é mais precioso para o homem é a sua palavra, é a sua expressão, é a sua capacidade de falar dos seus sentimentos, é colocar-se, é informar ao outro: eu existo e não consigo viver assim. Começa-se, tem início então um grande diálogo. O amor aparece ao homem antes de seguir. Em realidade, esse conceito de que as parejas estão prisioneiros os outros não é real, não é assim. E com isso tampouco não desejamos proponer a todos divórcios, separações, não estamos divulgando essa cultura. Em realidade, não existem só dois caminhos extremos, não? Ou vivo essa situação que não me complace, que não me gusta, ou me separo. Existe um terceiro caminho. Isto. E é deste terceiro caminho que gostaríamos de falar, de conversar, só que isso é uma conversa muito longa, né? Encontro de casais, pessoas, né? Seria uma coisa mais profunda, mas existe a busca. Hoje nós temos na terapia, nas inúmeras instâncias da ciência psicológica, caminhos para a resolução do conflito no lar que não seja violência. É dever dos pais buscar esta outra solução, que é o diálogo, que é a violência, a negligência de situações ao extremo, que levei ao extremo, mas ela poderia ter sido socorrida antes de chegar ao extremo. O divórcio, a separação já é a guerra, já é a extinção, já é a morte do amor do casal, né? A violência já é o caminho, já começou a guerra. E a violência então leva à separação, porque a mulher não aguenta a violência, o homem não aguenta. São construções difíceis e dolorosas da separação, quando poderia ser construído, reconstruído o amor que havia. Amor é indissolúvel.
Olha, o amor é a seiva mais importante do universo. Deus é amor. O amor é que move o mundo. Deus disse: haja luz. Ele pronunciou o nosso nome. Disse Thomas Merton, aquele grande poeta: eu não sou em vão, porque Deus não pronuncia nada em vão, e Deus pronunciou-me. Dá para traduzir? É difícil, Sim, né? vamos tentar. Depois nós está guardado, filmado, e nós vamos pôr... Subtitular, não saberemos o conteúdo. Nós estamos gravando, deixa eu explicar para vocês, porque muita gente já pediu, porque me vê falar, às vezes, quer ouvir, quer conversar com alguém, e falar onde está isso, e não acha na internet. Então me pedem: ai, por favor, nas suas conferências, charlas, conversas, grava para a gente ouvir de novo. Por isso que nós estamos gravando a pedido das pessoas, porque realmente saem raciocínios e pontos de vista que só saem aqui. É impressionante, né? A construção do discurso afetivo, lógico, em torno desse tema. Mas eu queria voltar lá na reencarnação, lembra? Para não perder o ponto de vista. Olha, a gente vai andando, construindo retalhos, né? Estamos aqui serzindo, né? Com as coxinhas de retalho. Então vamos voltar lá? Estamos em um planeta de expiação. Alguém quer me dizer o que é expiação? Vocês aí não estão animados? Uma coisa, lembra, eu estava dizendo, entrar num caminho para ser feliz, achando que a reta é plana, como esta sala. Outra coisa, eu entrar numa floresta densa para ser feliz. A reencarnação é entrar nesta floresta densa. Não é que eu não vou ser feliz, é que se eu for dos apetrechos que eu estou aqui para a floresta, não sobrevivo. Nós temos falsas ideias, nós temos imagens sobre as coisas e não as coisas em si. Consegue passar? Sim, creo que sí. La reencarnación no es ese camino recto, no es esto, ¿no? La reencarnación es como una floresta. Entonces, no es que no nacimos para ser felices, pero tenemos que estar preparados, ¿no? Si vamos conforme estamos aquí a passear por essa floresta, ou a viajar por essa floresta, não sobreviveremos. Sim, sim. É uma questão de informar a consciência que estamos em um planeta de expiação e provas, que existem muitas moradas, mundos sutis, espalhados no grande céu, no grande cosmos estelar. Mundos outros, com outras referências. Antes da expiação e prova, existem mundos mais violentos que este. Nós somos a segunda categoria. Depois temos terceira estágio na regeneração. Depois mundos felizes, que é o quarto, que é até onde conhecemos. E diz que alguns iniciados falam até do sétimo mundo, a sétima morada. Alguns até a nona e outros até a 12ª, né? Que são os 12 anciões aí das construções da vida com relação a essa galáxia, né, a este mundo no qual estamos. A consciência de onde estamos é importante para que nos habilitemos a estar. Compreende? Temos que ter consciência de que estamos em um planeta de expiação e provas. Entonces, un planeta de expiación y pruebas es un planeta de segunda categoría. Existen incluso mundos más violentos que o que estamos actualmente, ¿no? Mundos inferiores. Y también existen superiores. La siguiente, a tercera categoría son los mundos de regeneración. La cuarta, los mundos superiores, que es hasta donde conocemos. Pero hay iniciados que hablan de 7 categorías, otros que hablan de 12, donde están los ancianos que gestionan la galáxia onde nos encontramos. No mundo de expiação e provas, então, o que nós vamos fazer? Ninguém vai responder expiação? O que é expiar algo? Não é espiar de olhar pela janela, pela porta, lá espiar o outro, não é isso. Não é? Não precisa traduzir. Que alguém se anime a contestar. Não é espiar no sentido, em português, quer dizer assim,
mirar, vigilar, ¿no? No es sentido porque en castellano no da para hacer ese chiste, esa piada. No puede, ¿no? En castellano sería sí. o qué? Mirar, ¿no? Sí, mirar, vigilar, no da para hacer ese juego de palabras, pero que alguien por favor se anime a decir un concepto relativo a la expiación. Expiação, sim. Mira, hay dos manos. Ah, lá, que bom. Pode falar, Raquel. Para mí expiar es rehacer aquello que hicimos mal en nuestras vidas pasadas. Espiar, ¿eh? Sí, volver a hacer, intentar volver a hacer aquello que hicimos mal, convertirlo en algo en bien. Converter maldições em bendições, né? Não é? Converter o mal em bem. Verdade, olha que definição bonita. Eu venho refazer gestos que outrora foram negativos na minha vida, é verdade. Mas nós não temos o conceito das vidas pregressas, nem da pluralidade das existências, então parece que é um mundo louco. Por que sofro isto? Por que sofro aquilo? Por que tanto revés? Por que dificuldade de trabalho? Por que um casamento difícil? Por quê? Estou expiando, estou refazendo meus percursos. Em tudo que encontramos de dificuldade, nós podemos ter certeza, sou eu. Sabe aquele, uma vez eu passei aqui em Valência e vi uma instituição, Eu Sou Você. Gostei muito do título, né? Eu sou você. É uma concepção muito bonita de similitude, de igualdade, né? A gente quer se assemelhar aos santos, aos anjos, bater asinha, mas também somos iguais aos que erram, aos que dilaceram, aos que mentem, né? Não há diferença entre o grão de areia e o sol. E os erros humanos são meus, me pertencem. Mas nós não trabalhamos, nós temos uma ideia e uma imagem da realidade que não me alimenta, por isso sempre famintos, ansiosos, em depressão, em angústias, porque eu não sei que estou preso, então nem anseio a liberdade. Por outro lado, me sinto preso por algo que não tem nome, não tenho a consciência nem a cultura da minha responsabilidade na construção do meu destino. Isso é importante, Luciana. Nós sabemos que estamos presos, não sei que estou preso, não vivo, não busco a liberdade, não temos consciência na parte final, não temos consciência de sua implicação em nossos destinos. Sim, não temos consciência que construímos esse destino, esse planeta da forma que somos, esse destino tal qual nós estamos vindo. Os governantes erram, não. Nós erramos com eles. Uma força criou o nazifascismo. O que é uma força alheia a mim? São pequenas partes de mim, negligências minhas, que construíram o todo. O grão de areia é semelhante ao sol. Não há santos e demônios, há apenas pessoas em processos evolutivos. Por que Mahatma Gandhi disse, eu sou mais um tolo no mundo? Foi a última frase dele. Vocês sabiam disso? Foi a última frase dele. Eu sou mais um tolo no mundo. Um ser com aquela santidade e sabedoria. Chamando a si próprio de tolo. Pensem, aonde foi que ele chegou, na profundidade que ele chegou. Nós queremos eleger santos. Queremos ser santos e somos seres redimindo em expiação e em provas. Vamos encontrar pela frente aquilo que é importante para cada um de nós para reescrever o nosso texto. Não há santos e demônios, só há seres em um processo evolutivo. Na frase de Mahatma Gandhi, do final de sua vida, que ele dizia, eu sou só um simples mais no mundo. Não? Uma pessoa com aquela cultura, com aquele conhecimento, não? Por que se colocava dessa forma? É para fazermos mais silêncio diante das coisas,
não é? Para andarmos com mais cuidado, né? Nós estamos andando sobre sonhos dos nossos ancestrais. O sonho do Cristo está aqui debaixo dos nossos pés. Conhecerás a verdade, ela vos libertará. Quando Pilatos pergunta para ele, mas o que é a verdade? Ele não responde. Vocês se lembram da resposta de Jesus a Pilatos? Quem é de la verdade, escucha mi voz. Não, traduz antes, né? Você está respondendo. Espanha. Soy mala tradutora. Desculpa, né? Entonces, estamos caminhando sobre os sonhos de nossos ancestros, de nossos... Sim. Estamos caminhando por encima do sonho do Cristo. Quando Pilatos lhe perguntou o que é a verdade, Cristo não contestou que era a verdade. Não respondeu. Ele responde, na verdade, com uma questão emocional. Ele põe a verdade no vínculo, no relacionamento. Ele disse, quem é da verdade, escute a minha voz. Ele coloca no sentido, ouvidos de ouvir. Não existe. Se você começar a discutir ou a falar sobre a verdade, nós fazemos aqui séculos de oposições. Abrimos tribunas e mais tribunas sobre a verdade. Aí passa um carpinteiro humilde e diz, quem é da verdade ouve a minha voz, vem e me segue, é só isso. Se você não ouviu minha voz, também não está comigo e pronto. É muito lindo, Jesus é um paradoxo, viu? Amados, eu amo essa palavra, é um grande teólogo que fala sobre Jesus e os paradoxos do Cristo. A gente pode até um dia conversar sobre isso, é lindo. Como ele é impressionantemente inusitado, inesperado, muito lindo. Ele, então, traz a cultura da vida versus a cultura da morte, a cultura da audição da verdade, não da definição. Pilatos já estava corroído pelo poder, então ele queria discutir, tribunas, quem está com a verdade. Não, quem é me escuta e vai e acabou. Por quê? Jesus está falando de um reconhecimento sensório. A ovelha tem medo do lobo. Mas lobo se compraz com lobo. É verdade? A ovelha sente cheiro de longe do lobo e já começa a tremer. Dizem que as ovelhas são burras, né? O fato para reconhecer ovelhas, lobos vestidos de ovelhas, é difícil. Mas Jesus nos administrou esse profundo conhecimento. Estando em expiação e prova, vou começar um raciocínio. Okay. Estando em expiação e prova, então, nós precisamos, vou mais devagar para você necessitamos olhar para a nossa vida, virar nossas vidas e ver nas nossas vidas a mensagem de Deus, do universo, para nos redimir, para libertar, para nos fazer felizes. Chega Raquel em minha vida. Raquel chega a sua vida. Então, assim, que mensagem e significação tem a chegada de Raquel em minha vida? Qual é essa mensagem que tem a chegada de Raquel à sua vida? Haverá coisas que me encantarão e haverá coisas que não me encantarão. O problema está com Raquel ou comigo? Comigo. Que estou separando o bem do mal. E não estou amando Raquel em sua amplitude, em sua totalidade. Algumas coisas de Raquel nos encantarão, outras não. E quem tem o problema? Raquel ou eu, ou nós outros, a irmã? Somos o que separamos, não? É a irmã que tem o problema, porque não está amando Raquel em sua totalidade, está separando bem e mal. Sim. E bem e mal é um ponto de vista. É Pilatos perguntando sobre a verdade. Só isto.
casal, quando chega à violência doméstica, una pareja cuando llega a la violencia doméstica perdeu perdió esse sentido ese sentido de amar a totalidade do ser. perdió el sentido de amar la totalidad del ser. No casamento, en un casamento se dice, el padre de la iglesia, padre da igreja. El cura dice en una boda, en un casamento. Tanto como é na vida como na morte, né? Na dor ou no amor, na alegria ou na tristeza. Ali nós temos um discurso de unidade de realidades que irá viver o casal. Mas ele está envolvido aqui num amor idealizado, que não resiste, né? Quando chega ao chão. 4 anos, 5 anos, a famosa crise dos 6 anos, diz que tem uma crise do 4, depois dos 6, outra aos 8, tem aos 42 também, eu acho. Não, são momentos em que você desce, né, daquela região. O amor mudou? Não. O amor aprofundou. Agora eu vejo mais Raquel, eu vejo mais José, eu vejo mais Luciana. Sou eu que vejo, compreende isto? Não está em Raquel, não está no outro, está em mim. Posso tratar de forma, passar por cima de valores de Raquel, por exemplo? Podemos passar por cima do valor do outro? Não, não poderíamos. Cada ser precisa ouvir a voz da verdade e compreender que Raquel tem um limite. A violência, a dor, ela começa quando eu transpasso o que o outro me permite. Isso é violência doméstica que leva os casais a se agredirem. A pergunta nunca deve ser o que o outro fez, o que eu vou fazer com o que o outro fez. Temos que ver o limite do outro. ¿No? A violência é isso, é perder de vista o limite do outro. Sim. A pergunta não é o que o outro fez, a pergunta é o que harei com o que o outro hizo. Isso, muito importante a minha resposta pode ser violência com violência, ou silêncio e prece, ou distância e quietude, ou... Há uma palavra que eu gosto muito de um ser que ele diz assim, aqui eu me recolho, ou seja, não consigo mais tramitar, não ouço mais, são ruídos que me atrapalham os sentimentos, não é nítido, a voz da verdade não é nítida, viu? É um som que nos dá paz, é um som que nos alegra. Fez sofrer, chorar. Necesitamos retirarnos, hacer silencio. Hay una frase que me gusta mucho, que es esto, de un ser, que dice, aquí me recojo, se retira. El sonido de la verdad tiene un sonido nítido, ¿no? E é individual, compreende? Não existe uma sentença em que todos vão. Eu posso ir, outro pode não ir. Mas o jovem não pôde seguir Jesus, lembra? Ele tinha amor e muitos bens. Respeitou todos os mandamentos na passagem do jovem. Né? É uma resposta individual. Aquele jovem não pôde seguir a Jesus. Tinha amor, tinha bens, pero respeitou todos os mandamentos, pero não pôde seguir a Jesus. Abandonar os bens. Ele não pôde abandonar os bens. Ele tinha apego ao dinheiro, aos bens materiais. Amou a Deus sobre todas as coisas, não falou o nome do Senhor em vão, não roubou, não matou, não cobiçava as coisas alheias, fez tudo.
mas não conseguia desapegar-se dos bens para segui-lo. Sim. Cuidou de todos os mandamentos. Honrou a los padres, amó, não roubou, não matou. Não matou. Cuidou de todos os mandamentos, pero não pudo desprender-se de los bienes. Se quedou preso a eles. Sim. O problema é de Jesus ou do jovem? De quem é o problema? De Jesus ou do jovem? Por certo que é do jovem, não é? Não é fácil, não pode desapegar do dinheiro, do valor monetário. Estava preso à imagem de si mesmo e da riqueza. Então é isto. Creio que vamos fechando aqui o nosso encontro, nossa charla, não? Já tem quantos minutos? Fala. Pero havia algumas perguntas de pessoas que não estavam, que não han podido estar aqui, pero que algumas perguntas chegaram por e-mail, por Facebook. Então podemos responder. Pode querer perguntar? Sí, tengo solo una pregunta puesta. Então dá. Sí, Teresa pregunta sobre la eutanasia. Eutanasia? Cuando você tem un familiar o você mismo, ¿no? Tem uma enfermedade para que não tem solução e a única solução é cortar a vida da pessoa. Mas como dissemos, há grandes discussões em torno da eutanásia, né? Mas ela é de foro íntimo. Há uma relação aí de erro com seus padres, não? Geralmente de filhos com suas madres. Foro íntimo esta decisão. Enquanto espíritas, nós entendemos que o espírito permanece muitas vezes ligado a um sistema de dolor para expiar, justamente para cumprir momentos de uma expiação, ou seja, para ele é importante aqueles últimos segundos, horas ou dias. A eutanasia como uma questão de foro íntimo, não? Muito personal, entre padres, hijos, ¿no? Pero para nosotros que miramos desde la óptica espírita, consideramos que ese sufrimiento, esos dolores que normalmente son finales, tienen un papel, tienen una función que es la de expiar, son importantes, ¿no? É um espírito que está ali, não? Há uma história lá das cercanias de Chico Xavier, que eu sempre conto com relação à eutanásia, porque também entra um outro ponto de vista, né? A família muito apegada ao seu papai. É uma história que vem do Brasil, de pessoas próximas a Chico Xavier. Um outro ponto de vista. As pessoas muito apegadas a seu padre. Sim. Elas... então já fazia uns 3, 4 meses que seu papai estava naquela máquina de manter viva, né? Assim, os órgãos já haviam ido à falência, já tinham dado falência de órgãos, coma no nível, não lembro o nome, mas tem níveis, né? Para do nível de coma, né? Já tinha um certo nível no coma, mas os filhos muito apegados não queriam admitir e julgavam que ainda poderia haver um milagre. E já levava vários meses, não? 4 meses em la máquina, essa máquina que sirve para manter a vida. Os hijos não queriam desconectar porque creían que em qualquer momento podia produzir-se um milagre. Então, já não é eutanásia isto, né? Isso já é uma, como diríamos, um poder, né, sobre a vida. Na verdade, aquele ser já havia morrido, né? Se te desligasse a máquina, acabou. Então ele não estava vivo em verdade, né? É uma ilusão criada pela ciência para dar, né, às pessoas sentido de vida. Então esse espírito vai ao centro espírita, nosso querido médium brasileiro Chico Xavier. Em realidade havia uma ilusão, não havia vida já.
Entonces, era una ilusión, una cosa creada por la ciencia. Entonces, el espíritu se dirige al centro espírita, donde era dirigido por Chico Xavier. Em espírito, né? Em espírito. E diz assim, Chico, contata minha família. Chico, habla com minha família, chama minha família. Porque eu já estou do outro lado. E eu já saí do vínculo carnal. Desliguem essa máquina, porque eu fico prisioneiro. Porque o corpo retém, no último momento. Não conseguia se retirar. Pediu para desligar a máquina. Então, se vejam, é eutanásia? Não, não é eutanásia. Né? Graças a Deus tínhamos, né, até então, um médium de muita grandeza espiritual que elucidou aos filhos deste senhor o quanto estavam causando dor a um espírito que já havia se retirado. Entanto, ficava em torno do corpo, zelando e velando por seus filhos em dor. Então desligaram a máquina. Eutanásia já é um outro momento, isso é um caso extremo, né? Eutanásia são doenças, né? Passou até um filme recente, né? De um casal, de um menino jovem que comete eutanásia, um filme em defesa da eutanásia. Então são pontos de vista. Nós compreendemos que aquele momento duradouro da dolor daquele ser é um momento provador, provativo ou expiatório. Hace poco ha habido una película sobre la eutanasia, era el caso de una persona joven. Entendemos que la eutanasia tiene como una parte fundamental un punto de vista, y nosotros una vez más, es la doctrina espírita, ¿no? Entendemos que aquel dolor tiene un punto expiatorio o probatorio. E respeitamos, não. Se Mirra, por exemplo, tivesse uma paralisia, uma tetraplegia ou algo que justificasse uma eutanásia, eu continuaria cuidando até o último fôlego. Não na máquina, né? Não se fosse uma sobrevida dada por um organismo artificial, mas enquanto ela respirasse livremente, né? É uma alegria para quem cuida, para quem ama, para quem tem o dever. Muitas vezes esses posicionamentos na velhice são para filhos que não cuidaram dos pais, cuidarem agora. É uma oportunidade, você vê filhos muito felizes de cuidarem. Já vê filhos totalmente angustiados e infelizes, desejando a morte dos pais. Então, são seres em expiação. A aprovação, não. É como provar um vestido. Eles pegam, às vezes, o alfinete, né, da costureira, mas você está vestindo a prova de algo novo. A diferença entre expiação e provas é isso. Em um você se rebela, se revolta. Na aprovação você pediu, você é recordado. Na expiação não tem muito arbítrio, porque é a lei. Lembra de Jesus? Aproveita e entra em reconciliação com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, porque pode ser que lhe suceda lhe entregar ao juiz, o juiz sentenciar, entregar ao meirinho e ficará preso até pagar o último cêntimo. São processos dolorosos, porque nós não nos reconciliamos, não conseguimos nos humilhar, nos colocar abaixo, aceitar o outro. Estamos escrevendo uma história expiatória lá para o futuro, por exemplo. Não tem como. A lei vai entrar e vai agir como lei. É por isso que ele diz no alto da cruz, né? Pai, perdoa-os, não sabe o que fazem. Esse Pai do Cristo não é um Pai antropomórfico ou um ser que tem arbítrio. Não, é a lei. É a lei. É equânime, justa, de equilíbrio total e absoluto. Ela vai agir. E então nós vamos resgatar pelo amor ou pela dor. Então, voltando ao tema de hoje, para irmos fechando, há alguma outra pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Podem fazer, Pepe. Quer falar aqui? Como se pode explicar los espíritus encarnados como miembros de una familia
que a veces hay como una especie de repulsa entre ellos mismos, de un hijo con un padre, o una hija con la madre, o algún hermano con otro. ¿Cómo podemos entender desde el punto de vista espiritual esa reencarnación? Estes são encarnações expiatórias, Pepe. Espíritos que trazem memórias dolorosas. Emerge, sabe, do nosso inconsciente, aquela experiência dolorosa. Então, eu olho para Raquel e eu tenho um sentimento de medo que eu não sei qual é. Conheço um caso em que um bebê olhava o pai entrando no quarto e chorava feito um desesperado. Era um bebê. O que explica os rechaços e as repulsas? O que fizemos ao ser. Observai, diz o Evangelho no capítulo 14, né, quando temos aquele longo texto sobre as reencarnações e os laços de família. Observai quem fez sofrer e quem sofreu. Fica claro na família. Se foi o pai e a mãe que fez sofrer ou o filho que fez sofrer, pelas reações desses filhos dentro do lar. En el capítulo 14, honrai pai e mãe. Do Evangelho, honrar padre e madre, honrar a vossos padres, ¿no? Queda claro, hay un pasaje largo que habla de las reencarnaciones y de los lazos de la familia. El texto deja claro quién se puede percibir cuando la persona que hizo sufrir son los padres, padre y madre, han sido los hijos, ¿no? Es un texto para leer. Dá para medir até claramente quem fez, quem sofreu. Respondiendo a la pregunta de Pepe, lo que ella dijo es que es una reencarnación expiatoria. Expiatória. E são memórias, chama reminiscências, Pepe. Não é? Isto. La memoria do dolor. Isto. Reminiscências de vidas pregressas, que nada explica aquele rechaço do ser pelo padre, pelo irmão, pela irmã. No hay una explicación para el rechazo entre el padre y los hermanos, ¿no? Y además colocó el ejemplo de un bebé, ¿no? Hubo un caso que yo conoció de que un bebé que no tiene ninguna memoria, ¿verdad? Porque sí, teóricamente está acaba de nacer y al entrar su padre en la habitación empezaba a llorar de una forma descontrolada. Não comia, não bebia se o pai estivesse. A vida inteira teve problemas com esse pai. Só no final da jornada, onde ele ficou muito doente, o pai cuidou e que ressarciu, que reconectou, porque o pai encheu de amor. E foi embora a madre, a mãe, e foi embora a esposa, ainda o pai que foi quem cuidou, então até a morte dele. Esa situación solo se pudo solventar al final de la jornada, ¿no? El padre tuvo la oportunidad de cuidar al filho, entonces al llenarse de amor se pudo solucionar. Primero se marchó la madre, después se marchó la esposa, él estuvo gravemente enfermo y el padre pudo cuidar para restablecer esse laço. Um pai com uma paciência infinita com aquele filho rebelde. Você não entende por que aquela pessoa tem tanta paciência com aquele outro. Porque ele sabe internamente que fez sofrer aquele filho. Ele é o resultado das suas ações. É um conhecimento que chama ulterior, presciência. Não é claro aqui na consciência. Estudando a doutrina, fica clara. Mas se você não estudar a doutrina, você não vê. E para fechar o nosso encontro, vou contar o caso de um casal que nos visitou e nos procurou há uns 20 anos atrás. E viviam bem, casados. Vou contar então. Para fechar nosso encontro. Para cerrar o encontro, vai contar-nos o sucesso de uma pareja que ele buscou há uns 20 anos atrás. Viviam bem, não? E de repente ele começou a ter alguns espasmos de muita desconfiança dela.
ellos vivían bien, pero de repente él empezó a sentir mucha desconfianza hacia ella. Começou a trancar, primeiro isso foi crescendo e evoluiu para uma situação em que ele nunca estava de costas para ela. Por exemplo, ele estava na cozinha, ela entrava e ele já se punha de frente, um pulo. Olha. Isso ha ido evolucionando, essa situação foi progressando, não? Essa situação de desconfiança, e ao princípio ele nunca lhe dava a espalda, não? Se ele estava na cozinha fazendo algo e ele entrava, ele já se ponia frente a ela, de uma forma... Para dormir sempre de frente, nunca ficava de costas a ela. Ao dormir também, sempre frente a frente, nunca de espalda. Isto foi evoluindo, ele começou a trancar a porta do quarto. Isso ha ido progressando e ele começou a cerrar a porta da habitação. De medo. Por medo. Acordava com gritos e espasmos noturnos, pesadelos. Ele se despertava com gritos, com espasmos, com pesadilhas noturnas. Emergia de dentro dele uma situação em que ela o esfaqueou pelas costas, em vidas pregressas. Emergiu. Sim, em seu interior emergiu, não, saiu à superfície uma memória donde en vidas anteriores ella le había acuchillado, ¿no? Pelas costas. Sí. Olha que importante, né? Escreveu para nós. Sim, nos escreveu. É uma pessoa de outro estado no Brasil. Era uma pessoa de outra província. E passamos todo o nosso tratamento e fizemos o esclarecimento tal qual estamos aqui a colocar a vocês. Das vidas pregressas, das emoções retidas. Ou seja, depois de quase 20 anos de casados, emergiu uma experiência passada, onde ela o traiu e, para viver com quem ela queria, matou, porque ele era rico. Aí ela foi revelada em outro centro espírita, foi levada e um vidente lhe contou a história. Ela sonhou que fazia isto, ao mesmo tempo ela foi visitada por sonhos. Então, ele passou por tratamento da casa, ela também foi levada a uma outra instituição, onde uma pessoa lhe esclareceu. Ela também sonhou que cometia esse ato, não hacia ele. Então, isso, a consciência de que ela era responsável por aquela loucura. Olha que importância, como falávamos, da consciência da nossa responsabilidade nos atos incompreendidos. Sim. A consciência que ela tinha da responsabilidade dos atos passados e destaca a importância de que tenhamos consciência de nossos atos. Sim. Deu-lhe o quê? O que ele deu a ela? Paciência, compreensão, tolerância, espera, calma. Não precisa comer o pão depressa. Há tempo, eu espero você voltar a confiar em mim. Foram quase 5 anos de tratamento. Estão juntos até hoje. Entende? Então, mas procuraram a ciência espírita, que nos traz soluções que normalmente não encontramos em outras linhas de pensamentos. Não é? Ela teria todo o motivo de terminar este relacionamento, haver um divórcio. Ele também queria apartar-se, porque ela não conseguia olhar para ela. Não é? Ficou prisioneiro. Olha aí a prisão, a música cantada por Daniela. E eu vou pedir para ela fechar o encontro de hoje cantando novamente, porque foi muito lindo, né? Foi muito lindo. O nosso anseio de liberdade. Como é importante o nosso anseio de liberdade e a nossa busca de libertação das situações prisionais. Ela teve paciência, não? Essa consciência de responsabilidade ofereceu a ela paciência para aceitar, esperar que ele regressara a confiar em ela. Aunque ela tinha todos os motivos não justificados para, por exemplo, separar, poner fim àquela situação, ela pudo permanecer. O tratamento durou uns 5 anos e eles permanecem juntos, não? É a consciência dele. Vejam a importância dessa percepção de que há reminiscências que vêm, entendeu, Pedro?
Esse foi um caso dramático em um casal. Né? Isso pode acontecer entre pai e filho, irmãos e irmãs, noras e sogras, sogros e noras. Quantas lutas não houve entre sogro, nora e o filho, triângulos amorosos dos mais difíceis. Quantas lutas entre o pai e a mãe e a filha. Quantas lutas imensas de triângulos amorosos retornam ao lar para reaprenderem. O ejemplo que pusimos era un ejemplo, ¿no?, superlativo, pero en realidad cuántas personas, cuántas familias no tienen dentro de hogar, ¿no?, esas situaciones de lucha, personas que se encuentran, triángulos amorosos, ¿no?, padre, madre, hija. Entonces esa es la realidad. Está ahí. Antes lo que no se dijo en la traducción es eso, que la hermana destacó que la doctrina espírita viene a traer una respuesta que otras líneas de pensamiento no trazem. Viene a esclarecer. Vem dar paz, consciência da nossa responsabilidade no processo. Né? A responsabilidade, ela culpou o marido de trancar a porta, de ficar com medo dela, de achar que ela ia apunhalá-lo, de acusá-la. Ela culpou, responsabilizou o marido? Não. Ela buscou as causas nela. E vendo a sua responsabilidade no processo, porque em nada aquilo se explicava, ela pôde assumir então, achar dentro dela esse fio mágico do amor. Ele não se dissolveu, ele não foi pisoteado, destruído, porque a violência leva à destruição. O casal que se agride, ele está destruindo o que os uniu. Não é possível a permanecer o amor em circunstâncias de hostilidade. Tornamos animais mais do que animais, porque animais ainda têm respeito à sua espécie. Nós nos devoramos, nos destruímos, fazemos absurdos. Né? Então, muita paz a todos, que esse encontro possa ter trazido a vocês um pouco de reflexão, de raciocínio, de pacificação de suas dores nos lares. Né? Graças a essa compreensão, essa responsabilidade, eu puedo recuperar esse hilo de amor, ¿no? Porque o amor é indissolúvel. Aunque em situações de violência é difícil, ¿no?, hacer que o amor permaneça e que sobreviva, ¿no?, a esto. Agradecemos a presença de todos que hayan estado aqui hoje compartilhando com nós. Esperamos que essas palavras, que essa conferência haya ajudado, ¿no?, a clarificar um pouco os corações. Já nos daremos por cumprida a nossa pequena missão de divulgação da doutrina dos Espíritos, da misericórdia como instrumental de reconstrução humana. São chamados Espíritos Consoladores, que trazem sempre uma boa nova, um consolo, uma unidade de amor nas coisas, que busca os Espíritos intercessores para solucionarem as problemáticas que nós não conseguimos mexer. Como vamos mexer em um trauma de vidas pregressas, cujo conjunto de sentimentos estão em outra vida? Não temos nem ciência atualizada para mexer nas memórias de vidas pregressas. Começamos agora a pôr o pezinho ali, né, nas memórias, através dos átomos, através das consciências, mas é muito recente. Então, há um mundo novo lindo nos esperando. O mundo está aqui sombrio, lutas, guerras, separações, mas aqui também tem uma mão nos convidando, né? Tem uma voz, a voz da verdade nos chamando. Vamos ouvi-la. Né? Dê a mão àquele que te convida para a paz, para a oração, né? Para o silêncio. Cuidado com aquele que te chama aos distúrbios, às guerras, ao belicismo. Cuidado. Né? Cristo não nos chamou para rebeliões e contendas. Não vimos Cristo discutindo com os escribas. Ele esclarece com parábolas maravilhosas e segue o caminho. Inúmeras vezes o Cristo fugiu dos doutos, fugiu dos doutores.
correu fisicamente, porque é inútil, né? Está escrito que a sabedoria dos homens, né, é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Nós precisamos escolher, não se serve a dois senhores. Muita paz, reencarnação e a beleza das estrelas, né, que cintilam ao nosso lado, os nossos irmãos, parentes, amigos e essa comunidade maravilhosa em Espanha, em Valência, que se une ao nosso Brasil. Nós chamamos Danielle Marie para fechar com a sua música, viu, Daniela? Pode vir. Para encerrar, vou sentar também para ouvir. Foi muito lindo. Acho que nós merecemos sentir como um hino de libertação para os nossos sentimentos de prisão no nosso peito. A mesma? Porque foi o tema, nossa, você escolheu de uma forma muito benéfica. Sí, sí. Bueno, espero no equivocarme esta vez. Não, não. O que o Espiritismo pode dizer acerca das causas da depressão e por que está aumentando tão rapidamente em todo o mundo? É uma pergunta do Daniel Fernandes. Daniel Fernandes, tem quantos anos ele tem, não? Ele não indica a sua idade, irmão.
Por que a depressão? Sim, quais são as causas da depressão? Como o Espiritismo pode explicar-nos as causas da depressão? E por que está aumentando tão rapidamente em todo o mundo? É chamado, Daniel, né? A depressão é chamada a doença do século. Começou lá no final do século passado, meados, pós-guerra, uma grande tristeza, após a grande rosa de Hiroshima, a rosa ácida, né? do movimento aí do poder grande econômico do mundo, e o fechamento do século XX, passagem para o século XXI. Essa enfermidade, na verdade, tomou, por exemplo, os negros lá atrás, quando vieram do seu continente, expatriados, era chamado banzo, uma tristeza sem sentido, que levava até o desejo de morrer, de partir. Então, Daniel, ele é uma coisa muito profunda de pessoas desenraizadas, expatriadas, ou pessoas que perderam toda a esperança de retornar ao seu porto seguro, ao seu eixo, ao seu caminho, né? O Espiritismo explica a depressão como uma nostalgia. Nostalgia vem de algia, de uma dor profunda, de um reino perdido. Em verdade, nós somos espíritos, andávamos num determinado patamar espiritual e entramos em um projeto reencarnatório, nos sentimos presos, conforme você verá no nosso encontro, na nossa charla, na nossa palavra, na nossa troca de informações sobre a doutrina espírita. Você verá que nós trazemos reminiscências de mundos purificados, de mundos, às vezes até de felicidade que já estivemos. No entanto, não fizemos jus a permanecer nesses mundos. Então, somos tomados de uma saudade que nos leva a uma inércia, que nos leva a uma ausência de apetite por este mundo, que nos leva a querer deitar, dormir, a fugir da realidade. E temos então esse amontoado de depressão. Por que cresce? Ora, porque nós estamos em um mundo que está sendo permeada por uma lei chamada lei de destruição. Nós estamos vendo por todo lado, até ecologicamente, a forma como nos últimos 100 anos, no século passado, nós tratamos o planeta, nós criamos um deserto afetivo, humano, histórico. Civilização ou barbárie, já diziam, né? No século passado, aquela grande escritora, civilização ou barbárie. Nós estamos sentindo a barbárie chegando. Nós estamos vendo os degelos, nós estamos vendo neve no meio do deserto, nós estamos vendo animais extintos, nós estamos vendo água escasseando. Então, nós estamos numa apreensão quanto ao nosso futuro. E isso gera realmente mais saudades, mais nostalgia e mais vontade de evadir. Então, cresce não só a depressão, como cresce também o suicídio no mundo. Não sei se ele responde a contento. Aí uma segunda pergunta. De quem é? Também é do Daniel Fernandes, e ele pergunta: que o Espiritismo pode aportar para superar essa situação? Qual é a aportação do Espiritismo? O que ele pode fazer para superar essa situação de depressão, de crescimento da depressão no mundo? O princípio da superação dessa nostalgia, dessa dor, dessa tristeza, é compreender, situar e localizar onde estamos, que planeta é, qual a nossa missão na Terra. Eu falaria longamente, novamente, nós recolocaríamos a palavra de hoje, como foi feita. A consciência da nossa responsabilidade, né? A criação de todo esse panorama nos traz fortaleza, Daniel. É que nós pensamos que somos vítimas. O grande problema humano hoje, da conjectura que cria a depressão, é a vitimação. Eu me vejo preso, um inocente preso. O que faz um inocente preso? Ele pode se rebelar e tentar fugir do presídio e até tornar-se um assassino, um homicida. Ou ele pode entrar numa tristeza, numa coisa apática e morrer, definhar. Compreendeu? Então, tudo vai estar dentro de uma compreensão de mundo que chama-se responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra bonita, é criar respostas. Então, o mundo me dá angústia, caos, desespero. Eu vou criar o quê? Paz, harmonia. Vou esperar soluções. Parado? Não, construindo novas soluções. Vou me reunir, porque também, Daniel, tem um mundo lindo nascendo aí. Tem comunidades como a nossa no Brasil, como aqui em Espanha, lindas, construindo coisas maravilhosas. Poderia elencar N comunidades. É que esse barulho do novo não pode ser ouvido ainda, entende? Ele é meio quieto.
como um bebê gestando, como uma semente dentro da cova. Então nós temos que espreitar esse cheiro, este perfume da reconstrução planetária. Estamos passando de um planeta de expiação e provas para a regeneração. Você está olhando a destruição desse planeta de expiação e provas. E ele precisa partir, ele já morreu, ele precisa reconhecer a cultura da morte e dizer: essa cultura não cria mais vida. E nós, Daniel, te convido a dar as mãos para a cultura da vida. Vamos plantar tudo novamente, vamos reescrever essa história a muitas mãos, vamos ter a coletividade missionária. Não é uma missão, alguém assumindo ser missionário e salvador. O salvador realmente por excelência foi Jesus Cristo, há mais de 2000 anos. Ele nos deixou um princípio de coletividade maravilhoso. Ele não quis fazer nada sozinho, sempre fez em grupo. Até para orar no Getsemane, ele chamou os discípulos e acordou. Então te convido a participar dessa comunidade, a dar a sua parte, a fazer o seu sonho. É este o caminho. Não é falar do que não é, é fazer o que deve ser feito. Já deveria ser feito há muito tempo para as gerações que virão. Um grande abraço para você, Daniel. Um grande e apertado abraço. Obrigada por essas lindas perguntas.